Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre chantagem emocional. Sim, minha gente, as testemunhas de Jeová estão em um relacionamento terrível com a torre, E uma das táticas que a organização usa para manter as pessoas lá dentro é justamente a manipulação emocional, a chantagem emocional, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, de eu começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você puder e quiser, compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas. Então, gente, vamos começar definindo o que é chantagem emocional, Uma forma de você controlar as pessoas, dentro de um relacionamento, seja ele qual for. Porque se você parar para pensar, as testemunhas de Jeová, como eu falei, elas vivem para ser testemunhas de Jeová. Então, existe uma relação aí, sendo no caso o corpo governante, a pessoa, que controla esse relacionamento, perdão, a palavra fugiu aqui da cabeça, que controla esse relacionamento porque são eles que dão as regras, de como esse relacionamento vai funcionar. Mas então, muitas pessoas, inclusive, quem tem relacionamento com pessoas narcisistas, tanto mães narcisistas, pais narcisistas, ou também um relacionamento amoroso e tal, é uma forma que a pessoa, o narcisista, ele vai utilizar para deixar essa pessoa dentro do controle dele. E existe também, inclusive a doutora Susan Forward, o nome dela vai aparecer na tela. É essa senhorinha aí da foto, como vocês estão vendo. E justamente ela, pessoal, ela utiliza esses termos, no livro dela, ela popularizou esses termos, na verdade, que ela também é escritora, além de terapeuta. E também tem o termo FOG, tá? Que é uma sigla em inglês, pessoal, que significa F, fear, O, obligation, e G, guilt. A gente poderia traduzir aí para o português como medo, obrigação e culpa. Então, pensa bem nas dinâmicas que a gente percebe dentro da organização, Tudo lá dentro é baseado, tudo lá dentro é feito através da culpa. Desde que você começa, bem no início, se você começou a estudar com as testemunhas de Jeová, por acaso você é uma das raras pessoas que veio do mundo, vamos dizer assim, para a organização, porque a maioria das pessoas lá dentro, são como eu, são filhas de outras testemunhas de Jeová, mas enfim, se você parar para pensar, quando você estava estudando, eles falam daquela coisa do paraíso, não sei o que, mas logo começa, olha, vem o Armagedon. Se você não estiver servindo a Jeová, você vai ser destruído quando chegar o Armagedon. Então é isso que você precisa fazer se você quiser se salvar. Então o medo já começa a ser imposto aí, bem cedo. Tem um artigo, pessoal, que eu li também para poder fazer esse vídeo, e nesse artigo do site Positive Psychology, o tema do artigo é, se não me engano, 18 maneiras de lidar com chantagem emocional, mais exemplos, Nesse artigo, pessoal, eles mostram aqui algumas das atitudes que as pessoas, que no caso são as que controlam a situação, é a pessoa que faz, a chantagem emocional com a outra, algumas atitudes que essa pessoa tem. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa pessoa vai dizer que você é louca ou louco por questionar eles. E observa como o corpo governante frequentemente fala que quem sai da organização é louco, É gente que não tem juízo, é gente que, Enfim, controla o que você faz, isso também é uma outra forma, e obviamente a organização faz isso, ela diz como você tem que se vestir. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos, em que eu menciono isso. Eles também ignoram as preocupações das pessoas, e isso, assim, não precisa nem explicar. Se você lá dentro tiver alguma preocupação, achar que alguma coisa não está sendo bem feita, você vai ser taxado de má associação, talvez futuramente de apóstata, e aí acabou para você,
Uma outra coisa também que a pessoa que abusa emocionalmente de outra, né, que chantageia a outra emocionalmente, ela também evita assumir responsabilidade, né, pelas coisas que essa pessoa faz. A gente vê isso na organização tão claramente também, desculpa que eu tô falando toda hora claramente, porque, gente, as coisas estão aí mesmo, tá? Só não vê quem não quer, quem ainda não consegue enxergar fora, né, da caverna. Mas, enfim, a gente vê isso, por exemplo, no caso das coisas, né, que envolvem crianças. Eles preferem pagar muitas multas para não entregar os arquivos que eles têm com os nomes, porque lá eles anotam todos os detalhes dos casos. Quando alguém chega para um ancião e fala, ó, meu filho falou que fulana de tal fez isso com ele. E eles preferem pagar nos Estados Unidos, eu não lembro agora em que estado foi, eles ficaram pagando não sei quanto de multa por dia, porque eles não queriam entregar os arquivos, né, que eles tinham lá no salão sobre o caso de uma determinada irmã. E sabe, por quê? Porque se eles entregam, eles não querem fazer como algumas outras religiões, inclusive a Igreja Católica, que quando teve esse problema aí de escândalo de coisas envolvendo crianças, procurou tomar providências. Não estou dizendo que é perfeita, tá, gente? Ainda deve acontecer, mas como eu sempre digo, essas coisas, infelizmente, podem acontecer em qualquer religião. A forma com a qual a religião vai lidar com isso é que vai ser o diferencial. E as testemunhas de Jeová, né, a liderança das testemunhas de Jeová, elas simplesmente evitam isso ao máximo, que é justamente para não assumir responsabilidade que eles não conseguiram lidar de maneira adequada com esses casos, né? Inclusive dizendo, não vá para a polícia, que é para não vituperar o nome de Jeová, sabe? Eles sempre, quando pedem desculpa, é uma desculpa vazia, se é que pedem, né? Porque eu acho que, eu não lembro de ouvir eles pedindo desculpa, talvez um ou outro membro do corpo governante em algum momento, inclusive o Raymond Franz, antes dele deixar de ser membro do corpo governante, né? Ele escreveu lá desculpas pela profecia de 1975, mas assim, né? Só ele mesmo, não é uma coisa que a organização faz. E isso é muito notório em pessoas que praticam chantagem emocional com outras pessoas. E esses são só alguns sinais, tá, gente? São só algumas coisas aí, tem muito mais. É culpar a pessoa, se alguma coisa acontece de errado, ele culpa a pessoa. A organização faz isso também. A gente observa, por exemplo, que eles sempre estão dizendo, olha, se você não tem estudo suficiente, você não tem estudante, não sei o que, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, né? Eles nunca acham que é porque a mensagem não faz nenhum sentido, é porque os irmãos não estão sabendo pregar. Então a culpa sempre vai para cima do outro. Vamos ver um vídeo, pessoal, do site das próprias Testemunhas de Jeová, pra gente ver o exemplo mais forte, né? Eu acho, pelo menos, que é um dos exemplos mais marcantes de como eles utilizam a chantagem emocional. Por fim, eu fui desassociada. Sônia Erickson foi desassociada. Isso acabou com a minha família. Sim, essa menina, essa jovem minha gente foi desassociada porque, né, ela furunfou sem estar casada. E aí você já sabe, né? E observa já como a culpa, né, já está sendo jogada nela aí. Isso acabou com a minha família. E isso é uma verdade, especialmente se você é criado dentro da organização, acontece sempre isso, né? É sua responsabilidade também ser testemunha de Jeová. Do contrário, isso vai destruir, acabar com a sua família. Se você decidir não ser TJ, então a menina fez o quê? Transou com uma pessoa, foi desassociada, porque assim, né? O direito dela de dizer, olha, eu não quero mais fazer parte dessa religião. Não pode, porque isso vai acabar com a sua família. Quantas vezes eu ouvi, especialmente quando eu estava afastada, né? Seu pai não pode ser ancião porque você está afastado e você foi repreendida. Então, assim, a culpa está sempre presente nessa situação. Vamos continuar vendo esse vídeo. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora.
queria fazer as coisas do meu jeito. Pois é, uma outra coisa que a pessoa que aplica, né, que usa a chantagem emocional faz é justamente intimidar a pessoa até fazer o que a pessoa quer. Então, primeiro esses pais vão falar o que para essa menina? Olha, você não pode mais ficar aqui, saia de casa, que você é um mau exemplo para os seus irmãos, você tem que sair. E isso acontece mesmo, tá? Às vezes, os dois pais são cristãos, né? Se um dos cristãos, são testemunhas de Jeová, se um dos pais não foi, é até mais fácil, né? Inclusive, o Felipe, né, que foi entrevistado essa semana, falou isso. O pai dele não era TJ, e por isso ele não foi expulso de casa logo. Mas isso acontece mesmo. Você faz 18 anos, alguns pais pegam você e dizem, cai fora, se vira. Porque é minha casa, minhas regras, ou você serve a Jeová, ou a porta da rua é serventia da casa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Mas aí, né, esse é o primeiro estágio. Vamos fazer o quê? Vamos forçar essa moça a fazer o que a gente quer. Naquele dia, eu só conseguia pensar no Eric. Eu não estava nem aí para a dor que meus pais estavam sentindo. E observe aí que essa menina se sente culpada o tempo inteiro, né? O tempo todo ela tá aí falando, olha, eu não tava nem aí pro sofrimento dos meus pais, né? Porque, claro, quando a pessoa usa a chantagem emocional e os pais dela estão usando e vão usar ainda mais, né, lá na frente, a chantagem emocional, porque assim, a gente tem que lembrar que eles aprendem a amar dentro da organização também. A gente tem aí famílias, pessoal, que são gerações, a minha família mesmo, são gerações de pessoas que são testemunhas de Jeová. Então, a única forma que eles aprendem a construir relacionamentos é na base do medo, é na base de culpar a pessoa. Se você não quiser seguir, você é que tá errado. Porque a menina até agora não fez nada de mal. É o corpo dela, se ela quiser, sei lá, dormir com alguém, mas enfim, né, lá dentro é pecado. E eu até entendo que seja pecado, porque, né, na Bíblia e tal. Mas por que a menina tem que sair de casa? Por que os pais têm que tratar ela desse jeito, né? E ela ainda ser retratada como a vilã, porque tudo que está acontecendo é culpa dela. Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou 2 filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo era mostrar à nação que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Aí ela cita, né, o relato lá em Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 6, que 2 filhos de Arão foram lá, ofereceram fogo para Jeová, um fogo que não era para ter oferecido. Jeová vai lá, mata os 2 com fogo, né? Olha que imagem maravilhosa. Lembra que você aprende isso desde criança, tá? Lá dentro da organização. E aí esse Jeová, Deus maravilhoso do Velho Testamento, falou o quê? Eu matei seus filhos, mas você não pode lamentar que seus filhos morreram. Se você lamentar, isso é um sinal de que você está contra a minha decisão. Então, olha, eles pegam uma situação de um livro escrito não sei quantos mil anos atrás, que reflete a visão daquele pessoal. Porque imagina, pessoal, por mais que o seu filho faça alguma coisa errada, nesse caso eles não fizeram nada, os 2 não fizeram nada demais, né? Tipo, eles não mataram uma pessoa, algo do tipo, mas enfim, né? Deus, o Velho Testamento matava você por... Do Novo também, né? Tem umas passagens assim, matava você por qualquer coisa, mas enfim, eles, né, nós vamos dizer, de acordo com a lei, tava lá, tinham que morrer e tal, morreram, mas mesmo que o seu filho faça uma coisa que efetivamente seja errado, qual é o pai e a mãe que não vai ficar triste, né, que um filho morreu? Por favor, gente, por favor. Mas assim, né? Aí ela pegou esse exemplo para dizer, olha, isso aqui serviu para os meus pais ficarem firmes contra Jeová. Porque o que é que os pais dela precisam fazer? Hein? O que é que a gente vai ver aqui no próximo pedaço desse vídeo? Vocês já sabem o que é, né? Vocês estão ligados. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família.
Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. Pois é, então os pais tiveram que ostracizar a menina, ela ligou, eles não atenderam. E tenha em mente, tá, que imagina só, isso acontece na vida real e podia ser uma emergência. Podia ser que a menina estava numa situação difícil e ligou para os pais e nem assim eles atenderam. É a mesma coisa, né, que aconteceu quando eu perdi o meu bebê. Como existe essa forma que eles fazem? Você tem que se distanciar emocionalmente de pessoas que estão desassociadas. Então, você não pode nem mesmo cogitar ter compaixão ou pensar, no caso dos pais dessa menina aí, nossa, pode ser uma emergência, eu vou atender. Não, você tem que ser frio e ostracizar os seus próprios filhos, porque, lembra, chantagem emocional, você tem que coagir a pessoa até ela fazer o que você quer. E você vai usar o medo, você vai usar a culpa para fazer com que essa pessoa faça isso. Um outro exemplo também é quando, né, a última vez que eu falei com meu tio, né, ele era um dos meus tios favoritos, né, é ainda, né, que ele tá vivo, quando eu era criança. E assim, né, ele ligou pra mim, foi no dia que iam dar o meu anúncio, e aí ele falou assim, não, mas você quer ter uma relação com Jeová? Eu falei, não. Aí ele disse, então você também não quer ter uma relação comigo. Isso, minha gente, é a mais pura e simples chantagem emocional, porque você, de novo, né, você faz com que a pessoa se sinta tão culpada, porque olha essa menina do vídeo, tudo era a culpa dela. A menina só decidiu sair e viver a vida dela e fazer o que ela, sabe? Ela não fez nada de criminoso, mas os pais agem como se ela tivesse cometido um crime, e é assim mesmo que acontece lá dentro dessa organização. E você, gente, você lembra de alguma vez que algum parente ou amigo TJ tentou aí usar a chantagem emocional para fazer, né, para te obrigar a fazer o que eles queriam? Conta aí nos comentários. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!